Graça e paz e um bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Expressão da Fé. Obrigado pela sua audiência e fique conosco, porque hoje nós teremos convidados muito especiais e um tema que certamente será importante para o seu crescimento espiritual e também para o seu conhecimento bíblico. E esse tema eu começo fazendo uma pergunta. Criatura de Deus e Filho de Deus. Será que essas duas expressões têm o mesmo significado? Será que todos os homens e mulheres criados por Deus são todos filhos de Deus ou podem ser apenas criaturas de Deus? Se essa pergunta for analisada fora das Escrituras, certamente teremos respostas diferentes e muitos dirão que sim, que criaturas e filhos de Deus têm o mesmo significado. Mas quando olhamos as Escrituras, à luz das Escrituras, nós vemos que são conceitos bastante diferentes. Vamos para o Evangelho de João, se você quiser acompanhar na sua casa. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 10 a 13. Está assim: Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, analisando melhor essa passagem, nós vemos no seguinte versículo: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, os israelitas, porque Jesus era judeu, então os judeus não o aceitaram como filho de Deus e como Messias prometido. Então, nesse sentido, a salvação, ela abriu o seu leque. Ela era direcionada inicialmente aos filhos de Israel e foi também para os gentios, ou seja, aqueles povos que não pertenciam a Israel. Então nós vimos que há uma condição para nos tornarmos filhos de Deus. Aqui já nessa passagem nós verificamos isso. É preciso crer no nome de Jesus. E o que significa crer no nome de Jesus? Eu anotei aqui, olha, isso significa o quê? Significa reconhecer que Jesus Cristo é Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós, que morreu e ressuscitou, que pagou o preço que não poderíamos pagar. É preciso crer que Jesus morreu e ressuscitou e venceu a morte. Em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz o seguinte: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, na condição de pecadores e destituídos da glória de Deus, nós somos apenas criaturas. Também no livro do Apocalipse, olha, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. São palavras de Jesus. Ou seja, é preciso receber a Jesus. É essa condição para que possamos nos tornar verdadeiros filhos de Deus e não apenas criaturas. No final da passagem que nós já lemos, no versículo 13, ou seja, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, nós vimos que é preciso um novo nascimento, que não é do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É preciso um novo nascimento e nós continuaremos já com uma passagem importante da Bíblia nesse assunto. E agora nós vamos anunciar os nossos convidados. Obrigado pela presença. É uma honra tê-los aqui. Estamos recebendo o pastor Wagner, que é da Assembleia de Deus de Americana, e também o maestro Júnior, que é da banda marcial do Senai. Obrigado pela presença de vocês. Bom dia. Bom dia, prazer é nosso estar aqui com vocês aqui também. E nós trouxemos um sax alto aqui e o maestro também um trompete. Nós vamos fazer um louvor para adorar o nome do Senhor nessa manhã. Bom, daqui a pouco então nós teremos o privilégio de ouvir esse louvor com esses instrumentos tão especiais. Mas voltando ao nosso assunto, toda vez que falamos em novo nascimento, nós nos lembramos de Nicodemos. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6, diz o seguinte: Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais se Deus não está com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo,
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Bom, em relação a esse nascer da água, há uma certa divergência, né, entre os teólogos. O que significaria isso? Nascer do Espírito nós sabemos o que é. Agora, o nascer da água, alguns entendem que aqui ele está se referindo à renovação ou purificação espiritual pela palavra. Outros entendem que água e Espírito se referem ambos ao nascimento espiritual. Outros entendem que é o batismo, né? E outros entendem ainda que é o nascimento físico. Para nós não importa muito. O que Cristo deixa claro é que além do nascimento físico, ou seja, além do nascimento biológico, é preciso ter um novo nascimento, um nascimento espiritual. E é isso que o Nicodemos, né, que era um religioso, né, um fariseu. Os fariseus eram muito religiosos, mas muito apegados à lei de Moisés. Então eles tiveram muita dificuldade para entender o evangelho do reino, para entender o que significava a graça. E ele, naturalmente, com medo, né, de ser rechaçado pelos amigos, foi conversar com Jesus à noite. Aliás, outros também foram à noite para que não fossem criticados por isso. Mas tiveram, e Nicodemos certamente foi um discípulo de Cristo. Mas esse assunto nós vamos continuar depois. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e nós voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta fazendo a seguinte pergunta: filho de Deus e criatura de Deus. Será que essas duas expressões têm o mesmo significado? Nós vemos também que essa questão está muito ligada à questão da salvação. Nós vemos no livro de Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que maravilha, né? Essa é uma confissão salvadora. Todos os dias eu faço essa confissão. Eu confesso que Cristo é o meu Senhor, único e suficiente Salvador, que morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e hoje está à destra do Deus Pai, reinando para sempre. Essa é uma confissão maravilhosa que a própria Bíblia te aconselha que faça, porque a questão referente a ser filho de Deus está ligada também a esse processo sobrenatural da salvação. Já já nós voltaremos com esse assunto. Hoje nós temos o privilégio de receber o pastor Wagner. Aliás, o pastor Wagner, ele foi colega de trabalho, né? Foi guarda civil aqui em Limeira. Depois ele ingressou na Polícia Militar e no último contato que nós tivemos, eu tive esta grata satisfação de saber que você era pastor, né, da Igreja Assembleia de Deus em Americana e trazendo, né, o maestro Júnior, já bastante conhecido em Limeira. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. O que nós vamos tocar? Nós vamos apresentar um louvor por título Espírito Santo, foi gravado pela Fernanda Brum, e é um louvor que fala muito ao coração, tanto meu quanto da população, né, evangélica, do povo cristão, que sente a presença de Deus quando esse louvor é entoado, né? Quem não pede, né, quem não anseia por ter a presença do Espírito Santo em sua vida, né? Com certeza, um grande sucesso, né, no mundo gospel, e que eu acho maravilhosa essa música Espírito Santo. Vamos lá então.
Que maravilha, que louvor especial com esses instrumentos incríveis, né, que é o sax alto e o trompete. Pastor Wagner, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, né? Você que, além de irmão em Cristo, é também um amigo pessoal. Foi uma surpresa, né, vê-lo e saber, né, que você é pastor e, além disso, colega também, policial militar. Parabéns, eu queria as suas considerações finais. Muito obrigado, o prazer foi meu de estar aqui no programa, recebi o convite com muito carinho e não podia deixar de vir fazer essa participação especial nesse programa, de um amigo que sempre nos estendeu a mão, nos ajudou muito na guarda e também nos deu muito apoio quando nós fomos para a Polícia Militar. Agradeço a participação do Júnior também, um amigo pessoal meu, sempre onde eu estou tocando, casamentos e tal, sempre está junto comigo. Agradeço a presença dele junto comigo aqui também essa manhã. Nós que agradecemos, né? E as portas estão abertas quando quiser voltar, o pastor Wagner. Aqui o programa é nosso, né? Um programa de amigos. Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltaremos com a cantora Áquila e vocês vão ver que louvor maravilhoso. Daqui a pouco a gente volta.
estamos de volta com o programa Expressão da Fé, analisando essa questão entre criatura e filho de Deus. Nós vimos que para ser realmente filho de Deus é preciso nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos, que é preciso nascer de novo. E é interessante como esse assunto ele se encaixa com outras partes também do Evangelho. Olha só, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 21 e 22, diz o seguinte: E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nós vemos que Jesus fala a palavra mortos 2 vezes. Na primeira vez, é claro que ele não se refere à morte física. Seria inconcebível que ele fosse dizer uma coisa dessa, mandar alguém que morreu, no sentido biológico, sepultar outras pessoas. Aqui ele fala da morte espiritual. E assim hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, que ainda não despertaram para a verdade do Evangelho. Nós continuaremos com esse assunto, nos próximos programas, vamos amadurecer essa ideia, mas desde já eu gostaria de dizer uma coisa: isso não dá direito ao cristão de querer julgar ninguém, de querer taxar um de filho de Deus ou de criatura. Não é tarefa nossa separar o joio do trigo. A nossa tarefa é simplesmente amar o próximo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não temos esse discernimento. Quem somos nós? Que arrogância seria nossa de tentar classificar as pessoas como criatura ou filho de Deus. Isso é apenas um estudo bíblico e que não nos dá esse direito. Ok? Mas hoje nós estamos recebendo também no nosso estúdio a cantora Áquila, ela que é da Igreja Assembleia de Deus, de Santa Bárbara do Oeste, que veio com o pastor Wagner. E obrigado pela sua presença, Me fale aí sobre as suas atividades em Santa Bárbara do Oeste, quando que você começou a cantar, Quais são as suas atividades na igreja? Bom dia. Bom dia. O prazer é meu estar aqui com vocês nesse dia. Bom, eu canto desde os 7 anos, solo. Nasci no berço evangélico, Desde pequena vim sempre seguindo essa área musical. Eu acredito que Deus tem esse ministério na minha vida. Faz 5 anos que eu sou regente do grupo de jovens na minha igreja, que eu congrego. E é isso aí, vamos continuar adorando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno, Então, é importante quando nós temos algo especial na nossa vida, nós reconhecermos que não é apenas algo natural, mas que é Deus que coloca isso em nós para que através disso nós venhamos ganhar almas para Ele. Porque essa é a nossa missão, ganhar almas. Então eu reconheço e eu acredito que Deus realmente me usa como instrumento nas suas mãos para cumprir essa missão. Não tenho dúvida disso. Aliás, nós vamos terminar o programa com a Áquila, que é um rouxinol. Estávamos ouvindo cantá-la agora de pouco. E olha, é uma profissional, parabéns. E é uma satisfação tê-la aqui, que você possa voltar outras vezes, porque realmente você recebeu esse dom e tenho certeza que você é usada como instrumento de Deus. O que nós vamos cantar hoje? Hoje eu vou cantar Com Grande é Meu Deus, que foi gravado pela Soraya Moraes, que é uma canção que realmente toca muito no meu coração e acredito que no coração de todos os ouvintes. Com certeza. E vamos também ter o acompanhamento do maestro Júnior e vamos terminar com a Áquila até a semana que vem, até sábado que vem. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. De um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande
possuir